Jó capítulo 1. Estou feliz por estar vendo os irmãos. Com gratidão a Deus. Nós fizemos essa viagem uma viagem bem sucedida. Não houve nenhum embaraço em nada. Tinha muita tempestade, mas de todas elas Jesus fez com que elas se acalmassem. O nosso barco passou ileso, sem sofrer nenhum dano. Nem eu e nem a minha esposa, né? Em casa, se a minha esposa sofreu alguma coisa, eu sofro junto com ela. A gente anda rente do batente. Está escrito: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E eram de seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Querido Deus e amado Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, a qual temos feito menção da mesma. Queremos, ó Pai, te agradecer pela oportunidade de estar diante da tua face, diante da tua presença, louvando, cultuando e adorando o teu nome, que é digno de ser exaltado. Continue conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. É o que nós orando te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter, quero já deixar registrado para os irmãos, no dia 4 de outubro, nós vamos ter a vigília do ano. Dia 4 de outubro será véspera do pré-congresso regional e também será a véspera das eleições. Nós vamos levantar um clamor em prol da nossa juventude e também em prol do país, para que Deus dê a direção, porque quantos dos irmãos aqui já leram a fala daqueles 4 leprosos lá do cerco de Samaria? Eles disseram assim: se ficarmos, a morte de cidade. Se nos locomover e for até os assírios, se nos deixar viver, então somente viveremos, e se nos matar, então somente morreremos. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. E o escritor sagrado diz que eles se levantaram
e foram até o arraial dos assírios. Quando eles chegaram lá, eles viram que tinha uma tenda que estava cheia de manjares, mas não tinha ninguém lá. Aí eles foram, comeram logo ali, encheram a barriguinha, e guardaram alguma coisa de reserva, e entraram na outra tenda, e pegaram ouro, e pegaram prata, e pegaram capa, e foram guardando. De repente, lá no meio dos feitos, um teve uma ideia. Disse: opa, o que nós estamos fazendo não está correto. Se nós nos calarmos até amanhã, algum mal nos sobrevirá. Vamos, pois, à casa do rei e anunciemos os fatos que têm acontecido. Irmãos, não adianta criticar, não adianta reclamar, não adianta lamentar, não adianta. O que adianta agora é a gente reagir, tomar uma posição e falar com quem pode. Mas você não entendeu. Nós precisamos nos levantar e falar com quem pode. Deus tira rei do trono, pega menino, coloca no trono, faz reis comer capim, abate, levanta, derruba quem ele quer e levanta quem ele quer. E eu e você servimos a esse Deus, que é capaz de fazer tudo isso. O que nós não podemos fazer no momento é: nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor para que os nossos irmãos crentes que professam a fé, não seja esquerdista, não seja traidor da Bíblia, não seja traidor do próprio Deus. A turma está fazendo e acontecendo aí, tem gente aplaudindo, acha bonito e fica com raiva da gente se a gente falar. Eu vou até dormir no congelador, se o cara ficar com raiva de mim por falar a respeito dessas coisas. Está quente, não está? Está bom de dormir num lugar bem frio, bem gelado. Eu até durmo num lugar gelado. Estou tanto preocupado que eu fico se o camarada ficar com raiva. Nós não podemos pegar o microfone e vir aqui falar de liberdade, sendo que nós somos praticantes da escravidão, que escraviza, que mata, que tira, que produz aborto, que produz liberdade para droga, produz liberdade para tudo quanto é tipo de coisa ruim. Nós vamos levantar um clamor a Deus, para que Deus levante homens que sejam tementes a Ele, que tema a Deus, que não se venda diante de um pacote de dinheiro, que não se entregue diante de uma propina, diante de um carro, de uma coisa que vai ficar por aqui. Nós precisamos lutar pela causa do reino de Deus. Não se entreguem. Nós não somos um povo vencido. O próprio Deus disse assim: e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus bons caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra não vai dar brulho, não vai dar sassa, não vai dar nada dessas coisas ruins, vai produzir o que é bom, em nome do Senhor. Pastor, nós estamos esperando Jesus voltar. Alguém aqui quer esperar Jesus voltar só da turbulência, só levando um pacote, uma maleta de dinheiro para comprar um quilo de carne? De jeito nenhum. Vamos lutar até o fim. Crente assim, luta até o fim, sem desanimar, sem desistir. Quero falar com os irmãos. Esse tema, esse esboço, ele não é meu, não foi eu que fiz ele, mas eu achei ele interessante e não é pecado. Você só não pode vir para cá e colar o esboço do outro, chegar aqui e repetir a mesma palavra, a mesma frase aí fica feio, né? Porque alguém vê e sabe.
Quando não tinha rede social, vamos dizer, acaba colava lá da rede social, chegava aqui, pregava tudo bonitinho, e ninguém sabia, porque ninguém via. Mas agora não. O pastor Marcos Celiciano, ele prega uma mensagem lá no Caracola, ela todinho prega aqui, a gente sabe o que é do pastor Marcos Celiciano. Tópico por tópico, parte por parte, sabe perfeitamente, dá para saber. Porque está lá, todo mundo vê. Então eu quero falar com os irmãos sobre as 5 virtudes de Jó. Eu achei isso aqui, lendo esse texto bíblico, eu achei muito interessante, muito importante para desenvolvermos as 5 virtudes que havia na vida de Jó. Todo mundo fala, eu creio que aqui não exista ninguém aqui no nosso meio que nunca tenha ouvido alguém pregar sobre Jó. Uns sobe Jó, outros desce Jó, uns elogia Jó, outros falam de Jó, e todo mundo, o certo é que, falando bem ou falando mal, todo mundo fala sobre Jó. E a gente fica, de certa forma, irmãos, alegre por ver como que Jó, como que a Bíblia, ela menciona Jó como um dos homens mais bem-sucedidos do Oriente, principalmente em Ur. E esse Jó, ele carregava consigo qualidades que atraíram sobre a vida dele os benefícios de Deus de contínuo. E se nós olharmos o capítulo 1, no versículo 1, está contido as 5 qualidades, as 5 virtudes que haviam de contínuo em função na vida de Jó. E qual que era a primeira qualidade de Jó? Ele era um homem sincero, verdadeiro. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que para ser sincero ele tem que pegar o outro e falar, e falar, e falar. Não é isso. Ser sincero não é isso. É porque eu falo mesmo. Não, isso não é ser sincero. A gente pode manter a sinceridade. A Bíblia diz que o falar do crente, ele deve ser, qual que deve ser o falar do crente? Sim, sim, e não, não, porque o que passa disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. Você já viu alguém que você conversou com ele e ele te contou algo que parecia ser muito verídico, mas passou um pouquinho de tempo, você descobriu que ele mesmo, na própria conversa dele, ele pegou e desfez tudo que ele falou, que não era, aquela não era a genuína e plena verdade. E a Bíblia diz que Jó, ele era um homem muito sincero. E é interessante, irmãos, que tem muitas pessoas que pensam que Deus, para se agradar do crente, ele tem que ser aquele crente que tem que viver todo dia dentro da igreja, ele tem que ser aquele crente de maior destaque, tem que ser aquele crente que está na mídia evangélica. Não, isso não é o foco primordial que atrai a atenção de Deus, mas Deus, ele é atraído pela sinceridade de um coração puro e reto diante dele. A nossa sinceridade, irmãos, quando nós somos sinceros diante de Deus, porque Deus, na sua onisciência, ele conhece o que se passa conosco, ele sabe o que acontece. E às vezes tem pessoas que elas são cheias de habilidade para tentar de todas as formas tirar o foco de si e colocar culpa em alguém. Mas nós precisamos entender uma coisa, que Deus nos conhece antes que a palavra seja formulada na nossa mente. Deus já está vendo, Deus já está
sabendo. Aqui ninguém passa despercebido. Eu estava lendo uma palavra registrada pelo apóstolo Paulo essa semana, quando ele resume o texto. Ele diz que haverá um dia em que todos os feitos encobertos dos homens, eles serão julgados, serão tratados. As coisas mais ocultas, que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca viu, e que a pessoa nunca foi sincera para dizer assim: não, eu sou responsável por esse peso, eu sou culpado por esse peso. Eu já lidei com algumas pessoas que ela foi assim, foi um mês, foi 2 meses, foi 1 ano, foi 2 anos, dizendo que não era, dizendo que não era, dizendo que não era, até que quando foi um dia ele chegou e falou: não aguento mais, eu sou o responsável por isso, é eu mesmo que faço isso, é eu mesmo que pratico isso. E quando a gente tem a disponibilidade de ser sincero diante de Deus, irmãos, a Bíblia não revela tipo, espécie, qualidade de pecados que não sejam perdoados, além da blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados, eles são perdoados. E por que tem algumas pessoas que morrem na prática e perdem a salvação? Por falta de ser sincero consigo mesmo, ser verdadeiro e reconhecer. Um dia o irmão me repreendeu, porque eu chegava todo dia a orar perto dele, e a minha oração era essa: Senhor, eu estou em tuas mãos, tem misericórdia de mim. Um dia eu disse: rapaz, você está na mão de Deus, coisa nenhuma não. Eu disse: você não sabe. Como é que você me julga sem você saber se eu estou ou não estou? Se eu estou dizendo que eu estou nas mãos do Senhor, é porque eu estou nas mãos do Senhor. Seja sincero, sejamos sinceros a cada dia, irmão. Errar, isso vai ser de contínuo na nossa vida. De contínuo nós vamos tropeçar, de contínuo nós vamos escorregar, de contínuo nós vamos dar de cara com alguma coisa que a gente não queria fazer. Mas existe um remédio para tudo isso. Vamos ser sinceros e verdadeiros diante do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos entender, para nos compreender, para nos fortalecer. Ô pastor Milton, como é bom quando você está com uma situação tão complicada, que você encontra uma pessoa que você conversa com ela e diz: não, fique tranquilo, fique em paz que eu vou te ajudar. É tão bom, né? É tão maravilhoso. Assim é o papel de Deus todos os dias conosco. Pastor, por que eu não consigo ir para frente? Porque às vezes está faltando você ter um reconhecimento maior da necessidade que você tem de se aquebrantar aos pés do Senhor e ser verdadeiro, e chegar e se derramar aos pés de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, reconheço a minha situação, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, e na proporção que a gente vai derramando o nosso pranto, o Espírito vai entrando com ação, vai consolando, vai confortando, vai renovando. Quantos de nós aqui, irmã Maria José, já não houve um dia que a gente veio só o bagaço moído? A gente veio, chegou e meteu a boca no pó e começou a conversando com Deus. E quando a gente sai, a gente parece estar maior do que o gigante Golias, forte, robusto, resistente. Porque a boa mão de Deus, ela é compassiva e misericordiosa para nos socorrer em tempo oportuno. Ninguém diga que, pastor, eu estou perecendo porque Deus não me ouve. Não diga isso, jamais diga isso, porque em todo tempo o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Se clamarmos e pedirmos, nós seremos alcançados. E como que nós seremos alcançados? É quando nós pedirmos com o coração sincero diante de Deus. O que Deus não aceita é que a gente tente tapear, a gente tente dar um jeitinho, a gente tente
arrumar a coisa. Não funciona. E Jó, ele tinha esse posicionamento. Ele era tão sincero diante de Deus, que mesmo sem ninguém falar para ele, se nós discorrermos um pouco do texto, vamos encontrar Jó com tanta sinceridade diante de Deus, que os filhos faziam os banquetes, e eles passavam muitos dias banqueteando-se, e quando eles cessavam de fazer os banquetes, eles se levantavam sem conversar com ninguém. E aqui eu quero fazer uma aplicação prática, contextual para a sua vida. Lá na sua casa, você é um sacerdote. Ninguém está querendo orar. Ninguém está querendo fazer o seu tempo. Não se escolhe nisso não. Ninguém nem contava nada acerca do que os filhos dele tivessem feito ou deixado de fazer. Mas a Bíblia diz, e eu creio nisso, que ele se levantava ainda cedo, de madrugada, pegava um sacrifício e ele ia. Ele não ia nem contando que alguém tivesse pecado, mas porventura, se alguém tivesse praticado algo que tivesse desabonado a santidade de Deus, ele se apresentava voluntariamente diante do Senhor e oferecia um sacrifício ao Senhor e clamava ao Senhor. Eu faço um cálculo da oração que ele fazia. Ele deveria orar mais ou menos assim: Senhor, não fui eu, Senhor, não fui eu que estava lá, mas eu estou aqui porque eles são os meus filhos, são fruto do meu lar, eu sou responsável por eles. Se eles pecaram, Senhor, perdoa-lhes, porque o que faz a diferença é a tua bênção, o que faz a diferença na minha vida é a tua misericórdia. E a boa mão de Deus permanecia estendida sobre a vida da família de Jó. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos nos apresentar, sermos mais voluntários. Se a gente for ficar caçando quem fez, quem vai fazer, quem deixou de fazer, a gente vai achar muita coisa. Mas a gente fica de cabeça branca, morre, e a turma continua fazendo. Nós precisamos ser mais voluntários. Senhor, estão dizendo que ele fez. Não foi eu que fiz não, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero te pedir, tem misericórdia da Maria José, Senhor. Tem misericórdia da Teresa Rodrigues. Tem misericórdia. Deus, tem misericórdia do André. Deus, tem misericórdia do Joaquim. Deus, tem misericórdia do Zé Antônio. Deus, eu não sei o que acontece, o que deixou de acontecer. Eu não estou aqui para isso, mas eu estou aqui voluntariamente, Senhor, com meu coração sincero diante de Ti. Levanta o meu irmão, fortalece o meu irmão, dá graça ao meu irmão. Eu estava ouvindo o pastor João Pereira esse dia, estava falando. Ele disse que sabe quando é que os nossos filhos são abençoados? É quando a gente se volta para orar pelos filhos dos outros. Enquanto a gente está orando pelos filhos da gente, a bênção não chega completa. Mas quando a gente começa a orar pela filha de um, filho de um, a filha de outro, filho de um, filho do outro, vai orando pelos filhos dos outros, e a bênção vai recaindo sobre os nossos filhos. Que é a bênção dentro do seu lar, irmão. Ora por alguém, adota alguém, clama pela vida de alguém, sem colocar barreira. Se a gente não tiver cuidado, a gente cria obstáculo até para orar, viu, irmã Maria mesmo? Não. O Espírito Santo está colocando o nome de alguém, a gente está tentando fazer um jeitinho para ver se tira de lado para não orar, para não pagar o preço pela vida de alguém. Isso é falta de sinceridade diante de Deus. E aí a gente ainda lê o texto que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Enche a boca, enche o diafragma e fala, e a gente não está amando nada. Amorzinho velho, raquítico, magro, sem sentido. E no dia da adversidade,
Quem anda com o coração sincero diante de Deus, irmãos, alcançará a benevolência da parte de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente é um pouco imediatista. A gente quer orar pela vida de alguém e a gente já quer ver o resultado sobre a vida da gente instantâneo. A gente quer meio fugir clique, né? Já está resolvido. Não é assim. Tem coisas que levam muito tempo para que elas aconteçam. E às vezes o tempo é grande para nós. Agora, para Deus, não existe limite de tempo para que as coisas precisem acontecer. Então, a primeira coisa que Jó, ele era envolvido, ele era um homem sincero, um homem de integridade ilibada. Alguém quisesse fazer, fizesse, alguém que fosse, mas ele permanecia na sua posição. Sabe o que eu quero te dizer com isso, irmão? Deixe quem quiser andar muito do jeito que quiser andar. Deixe quem quiser andar torto, que ande torto para lá. Mas você aprendeu a andar direitinho, ande direitinho. Se as coisas que eles estão fazendo aí fora, muitos crentes estão fazendo aí fora, se isso desse resultado positivo, irmãos, o Brasil daria tomado do Pentecoste de uma ponta a outra. Você ia para o Pará, Pentecoste puro, ia para São Paulo, Pentecoste puro, ia lá no Acre, Pentecoste puro, ia lá na Paraíba, Pentecoste puro. Para todo lado que você fosse, tinha culto pentecostal. Era crente falando em línguas estranhas, era profecia, era revelação, era visão, era poder, era maravilha, era milagres e coisas extraordinárias. Mas o que o mundo vem tomando parte da vida dos crentes não está produzindo isso. Mas isso não significa dizer que nós vamos entrar pelo mesmo caminho, vamos fazer as mesmas coisas, vamos praticar as mesmas obras. Pelo contrário, vamos continuar com sinceridade diante de Deus. Um crente sincero, irmãos, a oração dele ainda pode mudar o rumo de muita coisa. Pode. Eu sou um homem que eu não acredito em nada impossível quando há oração. Nada. Não existe nada impossível. A psiquiatra falou para mim assim: eu vou lhe dar um laudo, o senhor se aposenta. A psicóloga disse: vou lhe dar um laudo, o senhor se aposenta. O cardiologista disse: vou lhe dar um laudo, o senhor tem tudo isso aqui, o senhor com esses 5 laudos aqui, o senhor pode entrar em qualquer lugar lá que eles vão lhe dar aposentadoria. Mas eu ainda continuei acreditando. O pastor disse: o senhor tem o tempo que o senhor quiser para pensar. Quando o senhor quer parar? Eu disse: pastor, deixa eu ir mais um tempo. Porque dentro de mim algo me dizia que o sobrenatural de Deus ainda é maior do que a palavra do homem. Irmão, se você mantiver a sua posição, você não precisa ser um ex-crente. Não. Você precisa ser sincero diante de Deus. E Deus precisa ver em mim e em você a disponibilidade de nos manter posicionados. Tem muita gente virando religioso. Religioso de carteirinha. Gospel. Evangélico. Menos crente. Sincero e verdadeiro diante de Deus. Mas os olhos do Senhor. O salmista disse que os olhos do Senhor ainda estão procurando os sinceros e fiéis de sua terra. Que eles entram em qualquer lugar e aonde eles entram, alguém consegue olhar e dizer assim: esse aí é diferente, essa aí é diferente. Olha a conversa dele, olha a conversa dela, olha como é que se porta, olha como é que anda. Nós precisamos manter esse posicionamento. Nós estamos vendo os crentes vão tomando um rumo diferente, contrário do que está escrito aqui na Bíblia. Mas não se esqueça que esse aqui é um dos maiores, e por que não dizer o único, pleno e total manual que conduz para a vida eterna. É a palavra de Deus. Alguém pode dar um jeitinho,
Alguém pode arrumar um subterfúgiozinho, mas não existe maneira do homem ser salvo a não ser por intermédio do conhecimento da palavra. A palavra te ajuda você a viver. Davi experimentou o que era viver um coração sincero diante de Deus. Olha, irmãos, se nós olharmos todo o pano de fundo histórico das práticas que Davi praticou, dos feitos que Davi realizou, das coisas tristes e feias que ele fez, dava o dobro de tudo do que Saul fez. Se juntar tudo que Saul praticou, no ponto de vista natural, se juntasse tudo que Saul fez, não daria o dízimo das práticas do que realizou Davi com a própria vida. Davi terminou os seus dias em uma posição. Qual foi a posição que Deus deu para Davi? Aqui está um homem segundo o coração de Deus. Veja só. Pastor, mas Saul nunca foi cheio de Deus. Foi. Porque você ainda não leu a história linda plenamente, se você disser isso. Porque quando as jumentas do pai de Saul, o pai de Saul, as jumentas dele fugiu, ele saiu em busca das jumentas, e ele encontrou os filhos dos profetas, e ele foi na casa de Samuel, e Samuel disse para ele: quando você estiver descendo, você vai encontrar os filhos dos profetas que estão subindo, e você vai entrar no meio deles, e o Espírito do Senhor vai se apoderar da sua vida, e vai te transformar em outro homem. E a Bíblia diz que Saul até profetizou no meio dos filhos dos profetas, mas descuidou, e achou que viver de qualquer forma seria satisfatório para Deus, e por isso Deus o rejeitou. Irmão, eu quero que você saiba daqui nessa noite, você que está me ouvindo por intermédio das redes sociais, eu quero que você entenda uma coisa: o que faz você parar não é os tropeços da vida, mas o que faz você parar é a falta de sinceridade diante de Deus. Deus continua com a sua boa mão estendida, aguardando de mim e de você um posicionamento. No dia que a coisa ficou difícil para Davi, ele disse que eu caia na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, é cheio de compaixão, é cheio de bondade, é cheio de benignidade, é cheio de misericórdia para me alcançar. Davi terminou os seus dias, ele enfrentou muitas tribulações, muitas provações, mas não deu cabo na sua própria vida. Foi diferente de Saul, que não praticou as mesmas coisas que Davi praticou, mas em Saul nunca se achou sinceridade plena, mas em Davi se achou sinceridade e aquebrantamento e reconhecimento da necessidade da misericórdia do Senhor. Sempre que nós reconhecemos, irmãos, sempre que nós reconhecemos a necessidade da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos continuar triunfando. Mas no dia que nós acharmos que nós estamos bem, estamos por cima, nós vamos perecer, vamos morrer, vamos num naufrágio espiritual, vamos perder a nossa caminhada, porque a própria Bíblia diz que Deus, Ele abate o exaltado, mas exalta o humilhado. Oh, coisa boa é quando a gente acha, irmã Cátia e Regina, forças, que a coisa está tão difícil, mas a gente acha força. E isso já aconteceu comigo, não só uma dezena de vezes, mas muitas dezenas de vezes. Falta força, falta argumento, faltar estratégia, faltar meios, e a gente entra na presença do Senhor
e vai falando com Deus ali. As primeiras palavras quase que não saem, quase que não vem, mas a gente insiste um pouco, e vai insistindo, e é como que fosse pequenas gotas de águas, irmãos Silas, que vai pingando na terra seca. A terra seca vai sendo umedecida, e daí a pouco o resto do barro que sobrou, ele está propício para ir para a mão do oleiro, e o oleiro trabalhar com ele e constituir daquele velho barro um vaso novo, cheio de amor e de vitória, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor Jesus veio fazer aqui, irmãos, foi o que os homens não haviam dado conta de fazer, porque Jesus cumpriu em todas as instâncias. Jesus cumpriu o que faltava para mim e para você. Por isso, irmão, nunca se dê convencido, nunca se entregue, nunca diga que você não dá conta, que você não vai conseguir, porque todas as vezes que você está dizendo que você não vai conseguir, você está dizendo assim: o sacrifício do Calvário não valeu a pena, o sacrifício do Calvário não foi suficiente, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas todas as vezes que você está em dificuldade, que você se levanta e diz: eu vou conseguir, em nome de Jesus, você está dizendo: o que Cristo fez no Calvário foi perfeito, foi completo, foi total, foi pleno, e você se levanta mesmo e caminha firme, mas com sinceridade, diante da presença do Senhor. Além de sincero, Jó era também reto. O que você entende por ser reto, irmão? Ser reto é nunca se desviar do foco da chamada daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que te elegeu, daquele que te comprou. E o apóstolo Pedro diz que ele comprou. Não foi coisa qualquer, irmão Maria José. Aí ele vai nos pontos dos metais mais preciosos da face da terra. Ele diz: não foi com ouro, nem foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Foi o preço que nós custamos. Agora você precisa manter uma posição reta, ter um posicionamento definido. Alguém está dizendo: não, mas isso aqui é excesso. Você está dizendo: não, mas se for excesso, eu prefiro continuar reto com esse excesso. Não, aqui não precisa, não. Olha, isso é coisa de homem. Você está dizendo: se for do homem ou se for de Deus, não tem problema. Mas se está me mantendo, eu vou por aqui, reto, sem se desviar do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas firme, constante, permanente, fiel. A coisa está complicando e você está indo e dizendo: não posso desviar do foco, não posso errar o caminho, eu preciso ir até o fim. E a Bíblia responde a Bíblia, porque o próprio Jesus disse que aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. Olha que coisa interessante. Eu tenho que me manter reto, na direção certa, no rumo certo. O que você aprendeu lá nos primórdios da sua fé? O que você aprendeu? Irmãos, a amnésia espiritual, elas têm se tornado um problema constante da vida da igreja, porque muitas coisas que nós aprendemos lá no princípio, por homens simples, mas era a Bíblia que eles ensinavam, nós aprendemos, e muitas coisas a gente vai queimando a etapa. Pula uma engrenagem aqui, pula outra engrenagem ali, pula do lado, e vai pulando, até que uma hora cai. Porque quem anda pulando, irmão, a tendência é de cair. Você já viu o bichinho? Esse bichinho, eles estão no auge assim, com todo vigor, eles gostam de andar pulando. De vez em quando vem chorando, joelho todo arrebentado, tem o dedo machucado. Que foi isso? Não, eu caí ali. Você estava andando direitinho? Não, eu estava correndo, pulando. Não queime etapas.
Mas o que você aprendeu lá do princípio, irmão? Lá do princípio você aprendeu que pecado, ele sempre será pecado. Aí alguém muda, coloca um apelido no pecado. Vai criando, pinta alguma coisa por cima, mas lá no pano de fundo, se cavucar um pouquinho, o pecado está lá. É o pecado. Pecado continua sendo pecado. E pecado continua tirando retidão de vida de crente. Pecado continua fazendo crente esmorecer. Tantos crentes que já foram tão animados, já foram tão avivados, já foram tão cheios da presença de Deus, e hoje estão vivendo vazio. E essa semana eu estava estudando um livro, dando uma pincelada, como diz o povo, e o comentarista estava falando que uma das coisas que Deus mais está abominando neste século presente chama-se apostasia. Tem muitos crentes apóstatas da fé. Ele já não acredita mais em nada. Deus está usando o pregador daqui e ele está dizendo: será que é Deus mesmo? De tanto que ele pegou desvio para um lado, pegou desvio para outro, e foi indo, foi perdendo. Mas a palavra do Espírito de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua é: permaneçamos retamente diante do Senhor pela luz da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus ainda requer da vida da igreja que Jesus vai vir buscar retidão e prontidão em ser reto aos olhos do Senhor. Mantenha um posicionamento. Irmãs, jovens e adolescentes, porque as outras lá fora ficam, vocês não são obrigados a ficar. Irmãos, se a turma lá fora está fazendo, está comprando, não está pagando, você não é obrigado a ficar desse jeito. Você é diferente. Você tem que ser luz, você tem que ser reto, certinho nos negócios. Tem gente que fica devendo para o outro aí, fica devendo, depois ele fala assim: não vou pagar mais não, porque eu tenho vergonha de pagar só aquele tanto. Mas não foi aquele tanto que você pegou? As irmãs que são vendedoras aí, só Deus sabe se o Espírito Santo fosse dar uma olhada nos cadernos. Caderno que o arame já esticou, está quase saindo de dentro das páginas, de tanto do peso das coisas que está anotada lá, que acaba compra e não paga. Pega o dinheiro para o outro e enrola, arruma no simbolo e não paga de jeito nenhum. Isso não é retidão aos olhos de Deus. A igreja que vai ser arrebatada, ela tem que andar prontinha, ajeitadinha, alinhadinha, em retidão aos olhos do Senhor. De vez em quando eu converso com um crente, e ele fala assim para mim: pastor, eu nunca mais faço negócio com crente. O que foi, irmão? Rapaz, o danado do irmão, rapaz, não é que ele me passou a perna. Isso é muito triste, isso. Isso é muito triste. Irmão, que a luz que age em você não seja treva. Crente tem que andar em retidão, tem que ser luz. A gente está vendo uns cabas crentes aí que andam com as coisas tão feias. É umas calças velas embaixo e é uns braços desconjuntados que anda parecendo que a carreta passou por cima e deslocou tudo. É preciso ter postura. Você fala mais com a sua vida do que com suas palavras. A sua vida, ela deve ser um modelo para que alguém possa olhar e se espelhar e dizer: se eu for ser um crente, eu quero ser um crente que nem aquele jovem, que nem aquela jovem, que nem aquela irmã do sítio de oração, que nem aquela irmã que anda. Olha como é que ela anda.
Pastor Abílio Santana disse que tem umas mulheres que andam cascavelando, mas eu estou vendo uns homens cascavelando por aí. É uma esculhambação mais horrível do mundo. E isso é falta de retidão diante de Deus, de um posicionamento definido. Seja luz, não seja rocha de escândalo para ninguém. Produtor de baderna, barraqueiro. Nós precisamos de ter uma posição, irmãos. Alguém está nos olhando, alguém está nos vendo, e alguém está escarnecendo do nosso Deus por causa dos nossos feitos, das nossas ações. Isso é triste demais, isso é muito triste. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo zeloso, que anda bonitinho, anda organizadinho, anda com vontade mesmo de dizer assim: olha gente, eu estou andando por aqui, mas eu não sou daqui não, só estou de passagem aqui. Não, você é, eu sou celestiano, estou passando, estou de passagem aqui, estou indo. Vamos manter uma posição definida, reto. Além de ser sincero e reto, ele era uma coisinha a mais. Ele era temente a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, vocês não se escandalizem. Quem está me assistindo pela rede social, quem é temente a Deus, pastor, não precisa estar levando secretaria para estar conversando. Ai, irmão, abandona isso. Não, você não pode fazer isso. Crente que teme a Deus e anda de mão dada com o Espírito Santo 24 horas. Ninguém precisa estar puxando ele para um lado, puxando para outro, reclamando, porque ele teme a Deus. Ele teme a Deus no que faz, ele teme a Deus no que fala, ele teme a Deus nas atitudes, ele teme a Deus por onde quer que ele vá. Alguém olha e diz: aí vai passando um homem de Deus, aí vai passando a mulher de Deus. Não, mas é porque a carne é fraca. Então deixa de ser carnal e vira espiritual, e fortalece esse espírito e abandona essas práticas ruins. Irmãos, tem coisas que a gente fica esperando que o Espírito Santo venha fazer e ele não vem não, viu, Antoniete? Tem coisa que o Espírito Santo não vem fazer não, quem tem que fazer é nós. É nós que tem que dar um jeito. Como é que eu falo que eu pertenço a Deus e é tudo o contrário? Como é que eu falo que eu sou o servo de Deus, eu sou a santidade suprema de Deus, e eu ando fazendo as coisas ao contrário? Se a Bíblia, ainda essa semana eu li na minha Bíblia que uma fonte, ela não pode produzir 2 tipos de água. Eu aqui na igreja não posso ter um linguajar, e lá fora eu ter outro linguajar. Aqui na igreja eu não posso ter um uniforme, lá fora eu ter outro. Aqui na igreja eu não posso ter uma palavra, e lá fora ser outra palavra. Não posso. Ou eu sou, ou eu não sou. É simples assim. Tema a Deus. Quando o mal chegar, o próprio Deus advertiu Caim, ele disse: Caim, o pecado já à porta. É como que Deus estivesse dizendo assim: você me teme? Então sai fora do pecado, sai fora do mal. Mas ele não, cheio de fúria, pegou o pau do Abel lá e lascou-lhe a pedra na cabeça dele lá. E aí Deus foi perguntar para ele, falou: ô Caim, cadê seu irmão? Ele disse: porventura sou eu o cuidador do meu irmão? Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Ele disse: o sangue do teu irmão clama desde a terra até a mim. Só isso está acontecendo. Você pensa que eu não vi? Eu vi. Eu estou querendo que você seja sincero, porque quem sabe você acha uma misericórdiazinha. Tem hora, irmão, que Deus, não é que Deus queira nos entristecer e nos envergonhar, não. Mas Deus nos confronta, pastor Milton, para ver se a gente toma uma posição mesmo para valer.
para ver se a gente levanta a cabeça e fala: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu temo a Deus. E eu temendo a Deus, eu não quero essas coisas. Essas coisas não fazem parte da minha vida. Eu não quero isso para mim. Quero distância dessas coisas. E vai fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o Espírito vai sendo fortalecido e a carne vai sendo amortecida. Mas para que isso aconteça na nossa vida, irmãos, é preciso a gente não só falar que teme a Deus, mas acentuar no nosso coração de temer a Deus. Quem teme a Deus, irmãos, não anda por qualquer coisa antes de se rendendo as coisas erradas, não. Se desvia do mal, foge. Ele não foge, não é nem do mal, ele foge do que aparenta ser mal. Ele sai perto, ele escapa, ele se retira para longe. Entrou um assunto que ele está vendo que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, do que é a vontade de Deus, ele sai do meio do assunto, ele não mergulha nisso. Agora, quem não teme a Deus, irmão, a gente só falta ficar doido de tentar correr atrás para ajudar, e ajuda daqui, ajuda ali, e ajuda e peleja, e ora e luta, e não resolve. Tem crente que ele passa a vida dele quase que inteira na igreja, e ele nunca muda. E ainda se der oportunidade para ele, porque a igreja era pouco, porque falta santidade, porque falta não sei o quê. Será que é isso mesmo que está faltando? Ou será que não é uma falta de um negocinho brilhoso que o cara deve ter assim? É falta disso. Porque se Deus está ao meu e ao seu e ao nosso alcance, como que eu tenho que, para mim ir melhorando, eu dar uma pancada daqui, eu dar um pontapé daqui lá, e outro chuta daqui, outro bate com o pau dali. Eu estava vendo uma cena que aconteceu no sábado de noite. Eu estava arrumando as coisas para vir embora, e dois moços começaram a desentender. E eles desentenderam, trocando palavras. Daí a pouco eles resolveram ir no burro. Aí um era mais forte do que o outro, e o mais forte pegou o mais fraco e bateu nele, bateu, e jogou ele pelo chão, e saboreou ele, e ele levantou, e disse: é porque você me pegou de mau jeito, vem de novo. E o cara foi de novo, pegou ele, bateu, jogou no chão, pisou no pescoço, e soltou ele, e ele caiu para lá, e de novo. É porque você me pegou de mau jeito, mas nem agora que agora eu vou desbagaçar. O cara pegou ele de novo, bateu, e não sei quem foi lá e chamou a polícia. Quando ele estava lá no auge da discussão, lá vem a viatura com os farol apagados. E o cabo que estava no comando da viatura já desceu com raiva, porque parece tirar ele do som dele. E ele veio numa raiva, e ele chegou com cacetete de madeira, chamou o cacetete da barriga e falou: que mandou você estar nessa briga aqui? Quem foi o autor? Não foi eu não. O valentão já mudou de conversa, e eles deram uma pisa nos dois, aconselhada. Fizeram ele se abraçar com um chapiscado, sem camisa, que é macio, e deu uma taca nele, mas uma taca medonha mesmo. E um pegou o caminhozinho de casa e foi embora. E o outro ficou, voltou de novo para lá e continuou na mesma conversa, o apanhador. E falando. Quando cuida que não, lá vem a viatura de novo, com o farol apagado. E desceram e outra taca de novo. Apanhou, e aí viu que estava ruim demais, invadiu uma casa e eles arrastaram ele para fora. Tiraram ele e ele foi embora. Passou pouquinho tempo, ele voltou de novo. Mas que infeliz para gostar de apanhar desse jeito. E aí ele se juntou ele de novo. E aí quando ele viu a viatura, ele viu que a coisa estava difícil. Pegou por dentro dos lotes assim, correu, e eles saíram atrás dele e não acharam ele mais de jeito nenhum. Tem gente que parece que gosta da coisa complicada. Parece que aprende a conviver com uma coisa complicada. Está falando, não faz, não vai por aí, que não vai dar certo. Ele está indo. E a coisa está ficando difícil, o trem está complicado,
mas Ele está fazendo. Irmão, o remédio para isso é uma coisa só: aprenda a temer a Deus. Porque na primeira etaca que você levar, você não quer ir mais. Você aprender a temer a Deus direitinho. Aprenda a temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Quem aprende a temer a Deus, irmãos, adquire sabedoria para a sua vida. Quem aprende a temer a Deus, adquire entendimento para a sua vida. Tem coisa que parece ser muito boa e muito bonita, mas se acaba em fração de minutos. E as consequências ficam, às vezes, para o resto da vida. O camarada vai sofrer as consequências. Então vamos aprender uma lição de Jó. Primeiro, ser sincero. Segundo, ser reto. Terceiro, ser temente a Deus. E o quarto, vamos aprender a nos desviar do mal. Esse dia eu estava ouvindo um especialista e estava dizendo que, principalmente nós brasileiros, eu vi esse fato aconteceu, acho que mais alguém viu esse fato que aconteceu. Aqueles caminhãozão, bujãozão que carrega gás, lá no Maranhão, ele estava indo com uma carga de gás. De repente a roda travou e o motorista não viu, começou um fogo embaixo, e o fogo foi pegando, pegou nos pneus e invadiu tudo. E a turma vendo, sabendo que o caminhão o bujão estava cheio de gás. Alguém aqui já viu a comunhão que há entre fogo e gás? Alguém aqui já viu? O que acontece? Explosão. Aí o caba chega lá e vai, e um vai, e outro chega, e outro chega, e outro chega. Quando cuida que não, o trem, pá, explode. Pelo menos uns 6 se machucou. E situação delicada. Os especialistas dizem que a curiosidade de muitos seres humanos, ela é tão grande, que abriu a cratera bem grande. Não dá nem para ver o fundo lá embaixo. O corpo trombeiro foi lá, passou a fita zebrada e colocou a placa lá: perigo, erosão profunda, não se aproxime. Aí o cara veio a placa de lá e falou: será que é fundo mesmo? Não, deixa ver. Aí vai o barranco, está cavado por baixo. A vida espiritual não é diferente. O Espírito Santo passou a fita zebrada e disse: não vai, Silas. Aí o Silas falou: não, Espírito Santo, vamos só dar uma olhadinha. Ele disse: não vai. Mas a vontade é de dar pelo menos uma olhadinha. Aí dá uma olhadinha, mais uma olhadinha, mais uma olhadinha. Desce. E aí a gente vê tanta gente boa. Você conheceu alguém que um dia você viu, quem sabe aqui em cima mesmo, pulando, falando em línguas estranhas e profetizando? Não foi ninguém daqui que botou ele para ir embora. Foi a curiosidade dele de não se manter afastado, porque o Espírito Santo fala. Nenhum de nós aqui pode hoje levantar a voz e dizer assim: pastor, eu caí numa dificuldade e ninguém me avisou, porque quando você estava indo no caminho, o Espírito estava dizendo: não vai, Osias, não passa por aí, Osias, não fica acordado muito tempo, vai dirigir, porque vai capotar o golzinho. E o Osias acordado sábado, domingo, acordado até que vem, dorme o golzinho lá, vai o golzinho do guarda-rei, bate de cá e bate de lá. Aí eu te pergunto: alguém não te avisou? Avisou ou não avisou? Avisou. Ele estava lá dizendo: Osias, dorme, Osias, vai com calma, Osias, tem cautela. Mas o Osias queria ver o que dava. Ele viu, não foi? Chegou e: rapaz,
graças a Deus que Deus me deu livramento, estou vivo, estou inteiro. Mas tem gente que não tem a oportunidade de contar a história. Não sobra nada para contar a história, porque alguns escapam, mas outros não escapam. Eu concluo esta palavra dizendo para os irmãos: o grande e sério problema que acarretou-se, capítulo 16 do livro de Juízes, o grande e sério problema que levou Sansão a perder tudo o que herdou gratuitamente da parte de Deus na vida dele, foi uma coisa só: faltou nele, primeiro, temer a Deus; segundo, se desviar do mal. Todas as oportunidades que surgiu, que ele teve, ele foi. E Deus estava olhando, estava ou não estava? Deus estava olhando. Um dia a mulher falou para ele assim: o que é que tira suas forças? Disse: se você arrumar umas cordas de trança aí para você me amarrar, com 7 tranças, fizer não sei o que mais, eu fico sem força. Aí ela correu lá, arrumou as tranças, as cordas, trançou, ele amarrou. Aí gritou: aí vem a turma que quer te pegar. Ele pulou fora, saiu, vazado. Escapou um dia, escapou 2 dias, escapou 3 dias. O interessante, irmão, é que o pecado te torna cego, te torna surdo e cego. Eu estou lidando com meu sogro que está ali em casa, surdo. Eu nunca tinha lidado com ninguém surdo. Surdo pleno, total. Sem ter nada, não ouve nada, não entende nada. E a gente fala as coisas assim para ele: vamos comer. Ele disse: eu não sei o que é isso não. De primeiro ele ainda entendia, que eu brincava com ele, eu falava: meu sogro. Aí ele ficava me olhando, falava: me dê 100 reais aí. Ele dizia: não tenho não. Ele entendia ligeiro, fazia a leitura labial, mas agora nem isso ele não faz mais. Será que isso não está andando por perto de nós? O Espírito Santo está dizendo: Nazaré não faz. E a Nazaré está dizendo: será? Parece que eu ouvi. Será que eu ouvi mesmo? Não, vou mais um pouquinho. Aí vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Daí a pouco, pronto. Sansão, um dia fizeram as tranças no cabelo dele, saiu fora. Um dia amarraram ele com uma corda, saiu fora. Um dia fizeram outra coisa com ele, saiu fora. Um dia ele entrou dentro da cidade, os cabos ficou vigiando ele, ele foi, arrancou o portão, tarde da noite levou e colocou lá em cima da serra. Mas chegou um dia que Dalila disse: você não me ama, você não tem um sentimento bom por mim. Mas por que você está falando isso? Porque todas as vezes você me engana. Em que consiste a tua força? Ele disse: não, é que eu sou nazireu de Deus. Nunca passou navalha na minha cabeça. Ela disse: te peguei. Irmão, não se engane. O pecado, o diabo, ele não quer nada de bom com você. Ele quer te atrair, ele quer te enganar, ele quer te iludir. Ela foi lá, chamou os caras, falou: vou ganhar umas moedas aí, eu dou um bocado para vocês. Tudo que eu quero que vocês façam é raspar a cabeça desse cara. Passou a navalha na cabeça dele e gritou: aí vem a turma, os inimigos que querem te pegar. Eu saio fora do meu jeito que eu saio. Era tarde. O que eu mais sinto profundamente, pastor Lito, é ver um homem que para aqueles dias ele era uma das raridades que o Espírito vinha sobre ele. E quando o Espírito vinha sobre ele, ele se tornava em algo extraordinário. Você já pensou um homem pegar uma queixada de jumento e matar 1000 homens com uma queixada de jumento? Um homem pegar um leão, pegar a parte inferior do queixo e a parte superior e rasgar a boca do leão, um bicho forte daquele, devorador de homem, matador, uma coisa devastadora. O camarada fazer tudo isso, mas um dia, por causa do pecado, ele está amarrado.
Para aqueles dias, irmãos, da história, o serviço que Sansão foi fazer foi o serviço que as mulheres faziam, os escravos faziam. Se fosse hoje era bom, né? Porque a mulher está no auge aí. Mas para aqueles dias não era bom, não. Acaba com um açoite lá e pá, vamos. E a mulher veio orando milho, quebrando e fazendo fubá. E a turma escarnecendo, dizendo: cadê o homem que matava 1000 com uma queixada de jumento? E agora? Chicote nele. O que o diabo quer é te levar para o açoite, te levar para a tortura, te levar para a angústia, para o sofrimento, para a solidão. Mas o Espírito Santo está bradando nessa noite, está dizendo: o que eu quero para ti é paz. O que eu quero para ti é alegria. O que eu tenho para ti é força. O que eu tenho para ti é esperança. O que eu tenho para ti é vitória. O que eu tenho para ti é o céu de glória preparado. Agora cabe a mim e a você escolher o que é que nós queremos para nós. Escarneceram, vazaram-lhe os olhos. Pô, irmãos, eu fico pensando sobre isso. Isso me traz pesados profundos. Porque quando uma pessoa nasce cego já, acho que ele não sofre tanto. Agora, quando uma pessoa é acostumada a ver, de repente ficar sem os 2 olhos, é coisa terrível, devastadora. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Quero orar por você. Fuja da aparência do mal. Fuja do que aparenta ser mal. Vou ser bem sincero com os irmãos. Você, irmão, que é homem, passou na rua, alguém do sexo oposto deu um psiu para você, não volta mais por aquela rua. A irmã passou no mercadinho, o camarada estava lá e ficou com saliência, não volta mais lá naquele mercadinho. Isso é fugir do que aparenta ser mal. Porque o homem, ele é tendente a se curvar diante do que vê, mas a mulher do que ouve. Fuja, escape por sua vida, porque Jesus está prestes a voltar, a arrebatar a sua igreja. E no céu não entra misturado, o céu não entra contaminado, só entra lavado pelo sangue de Jesus. E Deus tem interesse na tua santificação. Deus tem interesse na tua pureza de vida. Vive uma vida temente, obediente, reta, fiel e sincera diante do Senhor. E o céu será o nosso destino. Amém? Você pode receber essa palavra?